Fala pessoal, tudo bem com vocês? Flamengo vira pra cima do Avaí, 2-1, dois gols do Pedro, Arrascaeta jogando muito e o Mengão subindo, né? Escalando a tabela, esse Flamengo do Dorival, vamos falar sobre isso, sobre o jogo em si, teve lance polêmico. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Um bom jogo nessa manhã de domingo, Avaí e Flamengo fizeram um jogo interessante na ressacada, de trocação, né, de lances criados pro ataque. Eu gosto desse horário das 11 da manhã. Normalmente, não sei se é curioso, se é pelo horário, mas são jogos interessantes de ver. Não sei se a galera tá mais disposta, porque às vezes o calor também atrapalha, né? Mas não foi o caso nesse Avaí e Flamengo. A primeira vitória do Flamengo em jogos oficiais na ressacada na história, para vocês verem como é difícil jogar lá. E o Avaí fez um jogo de muito bom enfrentamento, né? Marcando alto, tentando dificultar a saída de bola do Flamengo, incomodando, poderia ter saído na frente, e aí tem o lance polêmico, né? Que o gol é anulado do William Potker por uma falta que o VAR enxerga do Bissoli no Santos, o Klaus vai ver no monitor e acaba anulando o gol do Avaí. Eu não teria dado essa falta. Acho que o Bissoli faz um movimento até... Não faz um movimento adicional, né, de tentar barrar o Santos, ele tá ali dentro da área, o Santos obviamente se atrapalha com a presença do Bissoli, acho que dá uma valorizada e a arbitragem entende como falta. Eu não anularia um gol por conta desse contato, enfim, por uma disputa ali, que nem houve uma disputa assim do jogador ir de encontro ao adversário, não aconteceu nada disso, na minha opinião, portanto acho que esse gol foi mal anulado. Mesmo assim, o Avaí ainda teve forças para conseguir sair na frente no comecinho do segundo tempo, indo para cima do Flamengo, sabe? Querendo realmente resolver, força da torcida, aquela coisa toda, e conseguiu. Conseguiu com o Arthur Chaves ali de cabeça fazendo aquele gol, até teve reclamação, né, de que a bola teria saído por fora, mas não, aí tudo certo, gol do Avaí, só que aí o Flamengo tem alguns jogadores que desequilibram o seu sistema ofensivo, né, primordialmente, e nos pés ou na cabeça de um centroavante iluminado. Mais do que iluminado, né? Porque quando a gente fala iluminado, parece que a gente apela pro sobrenatural, por algo extra. A gente tá falando de qualidade técnica, de bola, de talvez o melhor centroavante em atividade no futebol brasileiro, que vai, digamos assim, pressionar o Tite, não só ele, mas a crônica esportiva, os torcedores brasileiros, o futebol que ele vem jogando, tudo isso vai pressionar o Tite até a Copa do Mundo, porque tem aquela coisa do apelo popular, né, do clamor, de que a gente viu em várias Copas do Mundo, né, de jogadores muitas vezes que os técnicos não levavam por uma questão de característica, de preferência, e de repente, né, o cara começou a se convocar, né? O cara começa a se convocar. Tem um dado que é muito absurdo. Nos últimos 5 jogos, o Pedro foi titular. Nos últimos 5 jogos do Flamengo, ele foi titular. Ele tem 8 gols e 4 assistências. Então, assim, é impressionante como o Flamengo perdeu tempo com o Pedro no banco de reservas. Eu sei que é difícil, porque você tem Bruno Henrique, tinha, né, que não estava machucado e agora ele não tá. Talvez isso faça com que o Dorival priorize os melhores. Eu entendo isso. Que você tinha Bruno Henrique, você tem o Gabigol, você tem o Arrascaeta, Everton Ribeiro, é difícil deixar alguém de fora. Só que assim, tem um cara que tá resolvendo a parada pra você. E é um cara jovem, de potencial, que a gente sabe que pode ser o melhor centroavante em atividade no futebol brasileiro, pode ser o centroavante da Copa. E eu sempre achei um crime, cara, o Pedro no banco. Eu sei que você precisa de elenco, eu sei que daqui a pouco os caras não jogam todos os jogos, mas não dá pra você deixar um cara desse de fora. E aí tem um mérito do Dorival, que o Paulo Souza tinha feito inicialmente, que eu já falei sobre isso, que é de descobrir o Gabigol numa nova função. Que saindo da área, podendo armar a jogada, o gol da virada é uma jogada maravilhosa do Gabigol, que ele encontra o Arrascaeta para dar assistência para o Pedro. Né? Ele tenta em 2 momentos até cruzar na cabeça do Pedro para fazer o segundo gol. O Gabigol saindo da área, ele tem ajudado muito, ele tem jogado muito, mas também perdeu alguns gols naquilo que lhe cabe, né? Porque o Gabigol também é um atacante, também é um finalizador histórico, ídolo do Flamengo, que sabe muito bem fazer gols. Um dos maiores artilheiros da história do clube. Mas ele tá tendo essa dificuldade. E que bom que tem o Pedro para resolver, né? E que bom que tem o Arrascaeta para também distribuir o jogo com a maestria, com
com a habilidade absurda que tem esse uruguaio e que inclusive poderia até ter feito um gol no finalzinho ali, numa bola que vai e volta, né, do próprio Arrascaeta, ele acaba perdendo o gol de cabeça. O Flamengo poderia ter feito mais. Porque no segundo tempo, o que acontece? Né? Com essa blitz rubro-negra, com essa qualidade técnica, o Flamengo aperta o play, é muito difícil segurar. O Flamengo que fica com a bola, com o Arrascaeta ditando o ritmo, o Gabigol saindo da área armando, o Gabigol, aí entra o Cebolinha, entra o Vidal no lugar do Everton Ribeiro. Cara, é impressionante. Aí depois o Vitor Hugo no lugar do Gabigol. É um Flamengo que ganha cada vez mais em opções. E isso que ele ainda não tinha o Thiago Maia, né? E tem ali um meio de campo que ele pode jogar com o Gomes, o Maia, aí o Arrasca, o Everton Ribeiro, o Gabigol e o Pedro. Ele tem essas outras opções. Ele tem uma linha de defesa que ele muda, que hoje, no caso, foi o Fabrício Bruno, o Pablo, o Ayrton Lucas na esquerda e o Rodinei na direita. Ele pode jogar com o Mateuzinho, pode jogar com o Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz, mantendo o Santos ali na defesa. O Flamengo tá criando uma casca de, não digo dois times, né? Porque essa história nunca dá certo, mas de pelo menos você criar alternativas que não diminuem tanto a tua qualidade. E aí o teu coletivo vai crescendo, a confiança vai crescendo e você ainda tem individualidades que desequilibram, que é o caso desses jogadores de frente, que era o que se falava do Flamengo desde a época do Jesus. O Flamengo tinha um coletivo bom? Tinha, só que tinha individualmente jogadores numa fase absurda, né? Que ainda continuam, apesar de 3 temporadas depois, continuam desequilibrando. E aí você tem ainda o acréscimo do Pedro, que é um jogador absurdo, que está numa fase maravilhosa, excelente, e que tem feito gols, empilhado gols. Ele tem uma facilidade de finalização, um posicionamento que é incrível. E ele ainda consegue dar assistências, né? Ele ainda faz o pivô brilhantemente, ele tem uma força física, bom no cabeceio. Cara, é um jogador assim impressionante o que o Pedro faz, a facilidade com que ele tem para fazer gols, a facilidade com que ele encontra os espaços, e esse cara tá dando pontos pro Flamengo. O Flamengo chegou aos 30 pontos, gente. Eu já tinha tirado o Flamengo, reconheço aqui, já tinha tirado o Flamengo da disputa pelo título, ainda sob comando do Paulo Souza, claro, mas eu já tinha tirado, porque demora muito para você recuperar, e não basta você recuperar os pontos, você precisa que os teus adversários deixem de somar. E claro que ainda ele tá longe, porque a gente tá contando aí 6 pontos do Palmeiras que ainda não jogou. Se você tá vendo esse vídeo depois, pode ser que o Palmeiras já tenha jogado e disparado, chegado a 9 pontos de diferença, ou então perdido o jogo. E aí tem embolado tudo, porque o Inter tem 30. E aí o Inter teria chegado a 33. E ainda tem Galo e Corinthians que tem 32, e os dois vão se entredevorar a partir das 6 da tarde. Então, vejam como tá difícil o campeonato, tá embolado, e é natural que que os times oscilem, porque a gente tá chegando numa reta final de competições em que o Flamengo tá vivo nas 3, o Palmeiras já não. O Palmeiras só tem a Libertadores. Então o Palmeiras vai dar uma focada nesse brasileiro. O Inter tem a Sul-Americana. E assim vai indo, né? Galo e Corinthians, o Galo também não tem mais a Copa do Brasil, o Corinthians tem. Então tudo isso pode, digamos assim, atrapalhar quem não tem elenco suficiente. O Flamengo tem. E o Flamengo tá nas 3 competições aí, tendo que distribuir, mas numa fase ascendente, com um treinador que entendeu o time rapidamente, né? Porque o Dorival conhece o futebol brasileiro. Então você pega um cara que estava em casa, por exemplo, que estava desempregado, ou estava no Ceará, e que estava vendo os jogos do Flamengo. E que está acompanhando o Flamengo desde sempre, porque todo mundo acompanha o Flamengo. Todo mundo sabe o que está acontecendo ali. Todo mundo via que o Pedro tinha que jogar mais. Provavelmente o Dorival, quando estava desempregado, ele pensava na cabeça dele, até nem imaginando que ele pudesse pegar o Flamengo, do que ele faria se ele fosse técnico do Flamengo. Não, eu faria... Ele começou com o Diego, por exemplo, abrindo o meio de campo. Para exatamente dar uma saída de bola qualificada, porque ele tem jogador para isso, mesmo que ele tivesse jogado apenas um tempo. Então, para vocês terem uma ideia do quanto o Flamengo perdeu tempo, mas ao mesmo tempo acertou com a vinda do Dorival, e tem jogadores aí para disputar o título e os títulos até o final da temporada. Jogaço, hein? O Avaí dificultou ao máximo, mas quando chega na qualidade, na hora da qualidade, tem a questão da arbitragem, né? Que eu tenho certeza que o Avaí vai reclamar, mas a qualidade, ela foi... o diferencial, ela foi preponderante nessa virada rubro-negra lá em Santa Catarina. E aí? Pedro é seleção? Flamengo ainda dá tempo? Chega pro título? Comenta. Inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!